Atenção, esse vídeo fala sobre a minha história extremamente importante que vejam até o fim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco. Eu vim contar minha história. Na verdade, já tem muito tempo que eu deveria ter feito isso. Porém, por receio, medo, por preocupação com o que as pessoas iam achar, por preocupação sobre o que ia acontecer se eu falasse, eu não fiz. Demorei demais, mas confesso que era para mim ter feito há muito tempo. Então, agora conheço finalmente a minha história. Eu nasci no ano de 2004. É engraçado que as pessoas podiam me rotular, né, como um fruto de uma tradição. Já começa assim. A história não é muito bonita, mas no final vai ser. Eu vim de um pai e uma mãe, né, claramente, mas que eram, de certa forma, separados. E um dos dois já era casado e, infelizmente, traiu seu parceiro, ou sua parceira. Acabou que no meio disso aí eu nasci. Só que, porém, eu nunca me preocupei muito com o que, de certa forma, as pessoas pensavam de mim. E eu não ligava se elas gostavam ou não de mim. Eu só agia naturalmente. Eu sempre fui uma pessoa, até muito pouco tempo atrás, sempre fui um menino muito vergonhoso, tímido, que procurava estar afastado das pessoas. E desde pequeno, que me lembro, né, eu vi algumas situações complicadas na vida. Como eu disse, né, no caso da minha família, quando eu já nasci, já era um caos. E cada vez mais piorava. Vi várias coisas que uma criança nunca poderia imaginar e pensar. Muito novo, eu já tinha conhecimento de coisas extremamente graves, por conta de ter já acontecido. Então, eu posso citar, por exemplo, muita violência, muito caos, muita briga. Fui crescendo e fui vendo coisas muito ruins no meio da minha própria família. Todas essas pessoas da minha família, existia uma pessoa que eu, a maioria do tempo, considerei a pior de todas. Sinceramente, numa certa época, eu considerei ela a raiz de todos os problemas. Desde novo, muito novo mesmo, tinha, no caso, pavor dessa pessoa. Isso se deve ao fato, né, de ver como ela tratava as outras pessoas e até mesmo eu, às vezes, existia muita violência, existia muita coisas trágicas mesmo. Porém, sempre, na verdade, em relacionado a mim, assim, que sempre mais doeu no meu coração, foi as palavras do que a ação. Eu já ouvi, né, desde criança, já comecei a minha vida na minha própria família, ouvindo bullying, ouvindo xingamentos, ouvindo maltrato, ouvindo essas coisas. Então, de certa forma, eu posso dizer que eu já fui mais preparado, né, para a vida escolar. Por exemplo, quando eu cheguei na escola, as brincadeiras que, por exemplo, faziam comigo, eu ignorava, porque geralmente o que eu já tinha passado em casa era bem pior. Essa pessoa específica da minha família, eu tinha muito medo dela. E literalmente eu tremia de medo, eu não conseguia nem conversar. E isso, tipo assim, já com 3 anos de idade. Eu já tinha esse pavor. E por ser quem eu era, eu consegui conquistar o amor de cada pessoa da minha família. Mesmo, talvez, podendo ser um intruso. E eu vi, como eu disse, né, eu vi muita violência, muita coisa ruim acontecendo. Muita briga. E algumas coisas aconteceram por causa disso. Por exemplo, algumas consequências disso. Por exemplo, eu era uma pessoa muito agressiva, né, tipo assim, muito impulsiva. Antigamente, quando eu me irritava, mesmo ainda criança, era uma coisa que quem olhava de fora falava, esse menino tá possuído. E era uma raiva tão intensa que eu mal conseguia controlar. Eu fui crescendo e cada vez mais tive muitos problemas. Só que eu sempre gostei de olhar pro lado positivo das coisas. Eu fui conseguindo valorizar algumas coisas que poucas pessoas valorizavam. Eu tive mais contato com os animais, por exemplo, por conta da certa camada de solidão, né, que eu criei em mim mesmo. Comecei a ter muito contato com animais, principalmente galinhas, daí que vem minhas paixões por galinhas, mas olhando para os lados positivos, e mesmo que as coisas parecessem ruins, devido ao fato de praticamente toda data comemorativa ter caos, briga e muita confusão, o que se juntava à família sempre dava problema e coisas ruins. E principalmente por aquela pessoa que eu comentei, que eu considerava pelo menos a raiz de tudo mal. Muitas situações aconteceram, muitas situações trágicas, por exemplo, vezes que coisas foram queimadas aqui dentro de casa, violência que acontecia direto, móveis sendo queimados por raiva. Chegou pontos que familiares tentavam literalmente se matar uns aos outros, dentro de casa. Pessoas importantes para mim foram quase enforcadas, quase apanhavam, ou coisas assim do tipo. Experiências horríveis. Essa pessoa específica era muitas vezes a causa de todos esses problemas. Só que as coisas começaram a piorar, porque eu tinha perdido, eu não tinha motivo, né, de certa forma. Eu já tinha ranço pelo meu aniversário, ou seja, eu não tinha nem aquela alegria de estar vivo ali na data do meu aniversário. Conforme foi passando o tempo, eu já não tinha por que viver, não tinha motivo para mim. Assim, perceber,
depressão e essas coisas começaram a subir cada vez mais. A cada ano que se passava, piorava a situação mentalmente. E normalmente eu sempre tive facilidade de perdoar as pessoas. Só que essa pessoa específica, eu não odiava ela, eu odiava as obras que ela fazia. E quando eu voltei, eu recebi a notícia, enquanto eu estava fora, móveis foram queimados, uma pessoa quase foi jogada no fogo. No meio da confusão, outra pessoa da minha família acordou com a fumaça e com a confusão, tentou proteger aquela pessoa que seria jogada ao fogo e acabou tendo um facão apontado pelo seu pescoço e foi expulsa por ter chamado a polícia no meio da situação. Outras situações que eu vi membros da minha família quase tentando se matar uns aos outros, literalmente, quase sendo enforcados. E nisso, de certa forma, mesmo tendo essa facilidade, cada vez essa pessoa acumulava. E até um ponto que eu não poderia perdoar mais. Eu já tinha perdido todos os meus motivos para viver, para poder, já estava perdendo completamente o meu sorriso já. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre desde criança. E nisso surgiu a oportunidade de morar em outro lugar, numa roça. E eu fui. Nisso lá, eu conheci a minha linda cachorra, né? Depois disso, a minha felicidade começou um pouco a melhorar. Eu tive paz por algum tempo, quando eu estava longe dessas confusões. Comecei a colocar ela como meta de vida, né? No sentido que eu agora tenho um motivo para viver, eu tenho um porquê estar vivo, porque ela é minha filha, eu tenho que cuidar dela. Nesse sentido. Mas nessa faixa etária eu tinha uns 15 anos só. E por algum motivo essa pessoa específica um dia foi visitar-nos, né? A gente que estava lá, eu e o pessoal que estava morando comigo. E literalmente toda vez que acontecia uma confusão, começava numa briga, depois partia para violência, agressão física e por aí. Normalmente todas essas situações, de tanto medo que eu tinha daquela pessoa, principalmente ela, eu ficava paralisado no sentido de nem conseguir me mover. Como eu comecei a achar que ela era a razão de tudo mal, eu pensei, e se por acaso ela morresse? Resolveria todos os nossos problemas? E comecei a ter alguns pensamentos assim. Vamos dizer, eu nem me preocupava, porque literalmente eu não seria capaz, né? Porque só de estar na presença, só daquela pessoa aumentar o tom, eu já não conseguia nem me mexer, literalmente. Então eu nem pensava que isso seria possível, né? Por exemplo, de matar ela ou alguma coisa do tipo. E nisso aconteceu uma situação que iria partir para agressão corporal. Eu comecei na minha cabeça, né? Eu comecei a me questionar. Eu dizendo assim, por que você está brigando com as pessoas? Você sabe no que isso vai acabar, você sabe no que vai acontecer. E muito desesperado. E quando ia começar a agressão, eu literalmente saltei, sem pensar, e segurei aquela pessoa. E por algum motivo aquela pessoa que se conformou e foi embora. E aquilo, naquele dia, eu fui visto como herói. Só que tinha uma coisa que eu até ria, né, dos comentários que elas faziam. Só que, no fundo, eu não estava feliz. Porque eu sabia que aquilo era o começo que significava que eu estava perdendo muito. E como eu disse antes, eu já estava pensando que eu poderia matar, eu poderia fazer alguma coisa com aquela pessoa, então eu comecei a me preocupar. Porque no fundo, na verdade, desde que eu era criança, bem criança mesmo, eu decidi que eu não queria ser igual àquelas pessoas, né, principalmente aquela pessoa específica. Eu não queria fazer um mal a ninguém, eu não queria machucar ninguém. Eu aprendi a valorizar as pessoas, cada uma delas. E aprendi muitas coisas boas, a ter carinho, compaixão e outras coisas. E eu queria ser uma versão daquelas pessoas diferente, uma versão boa. E nessa faixa etária eu estava para fazer meus 15 anos. Voltei para essa casa, que eu morava antes, no meio daquelas confusões tudo de novo. E ao mesmo tempo, já na escola, eu comecei a ter algumas decepções amorosas, então já também não ajudou muito. Eu nunca namorei, deixando claro. Só que, porém, eu já tentei várias vezes, por pessoas que eu comecei a gostar. E nisso não deu certo, né, por vários motivos. E também isso começou a pesar também no meu emocional. E eu comecei também, junto com isso, pensar em suicídio, pensar essas coisas. Só que o que me mantinha ali, em mim, né, era minha cachorra, porque eu pensava assim, se eu morrer, quem vai cuidar dela? Como eu já tinha voltado pra minha casa principal, né, no caso, onde eu morava antes, e foi acumulando, a tristeza aumentava, a angústia aumentava, a dor aumentava, a depressão aumentava, e até chegar num ponto que só a minha cachorra não bastava mais para suportar toda a minha dor. Que minha vida já para mim não valia mais. Eu não queria estar vivo. O negócio, né, da depressão. E foi aumentando. E por motivos também de acabar aqui, minha cachorra sendo maltratada, várias outras coisas que aconteceram, eu acabei dando ela para uma pessoa de confiança. Então veio a situação trágica. Eu disse que não, né, queria ser igual àquela pessoa. E diferente de tudo que eu vi na minha família que era errado, eu queria fazer o certo. Eu gostava daquela pessoa, né? Só como eu não disse, não gostava das ações daquela pessoa. Só que isso mudou. Um dia, eu estava em casa mesmo. E nisso começaram a brigar, como sempre. Porque literalmente era praticamente toda semana era certeza, mas às vezes era todo dia.
parece que as coisas se complicaram. Estava no segundo andar. A certa forma a violência. Por raiva e violência, acabou que essa pessoa específica fez algo que a gente não viu e nem tem certeza até hoje em dia, por conta que a gente estava no andar de baixo, não viu a hora específica, né, algum momento específico. A pessoa foi, pelaquela pessoa específica, foi acertada, né, caída no chão, tal, bateu a cabeça, etc. A gente ouviu o grito, subiu para ver o que tinha acontecido, e a gente viu uma cena devastadora. Aquela pessoa no chão, borbulhando pela boca, tendo convulsão. E só tinha mais uma pessoa adulta, além dessa pessoa específica, né, e além dessa que estava no chão também. E por uma pessoa determinada, para 2 na verdade, as pessoas chamaram a ambulância, enquanto ao mesmo tempo vieram para cá. Uma coisa interessante que eu comentei que, além dessa pessoa, tinha essa pessoa específica, tinha essa pessoa que estava no chão, e tinha mais uma pessoa de adulto na casa. A terceira pessoa era uma pessoa que ia na igreja. Uma vez que essa pessoa específica e outra pessoa tentou se matar dentro de casa, na nossa frente, depois, e ela não tinha contado pra ninguém, claro que ninguém ia contar uma coisa dessas, mas ela foi na igreja dela, e acabou que teve uma manifestação lá, demoníaca, não sei o que, na igreja dela, e nisso, diz ela, isso foi ela contou, falou que iria tirar a vida de uma das pessoas no dia anterior, que foi o dia da confusão, que ela não tinha contado pra ninguém. E só não aconteceu por conta da oração que ela fazia pela nossa casa. E olha que ela nem era da família nesse dia, que a pessoa estava tendo confusão lá e tudo. Ela pegou, orou e tudo, por aquela pessoa que estava quase morrendo, eu digo. E pelo menos a convulsão parou. A ambulância demorou um pouquinho a chegar, mas antes chegou aquelas 2 pessoas que eu tinha ligado. E as 2 já chegaram ameaçando aquela pessoa específica, quando se acontecesse alguma coisa com aquela outra pessoa que tinha machucado, que ameaçando tudo. Eu vendo toda aquela situação trágica, né? Uma idade que eu não deveria fazer isso. Mas antes eu já tinha visto algumas coisas bem parecidas, mas essa foi realmente pior. Aquela pessoa que estava no chão, ela não estava conseguindo falar mais. Ela estava soltando umas frases tipo, ei, são uns sons assim, ela não estava conseguindo falar. Estava nem consciente, ela estava mais para inconsciente do que para consciente. Naquele dia, quando a ambulância chegou, eu lembro exatamente a frase que o médico usou. Ele falou que se fosse 1 minuto a mais, que eles demorassem para chegar, aquela pessoa teria morrido. E eu vi naquilo, o meu ódio encheu de todo aquele ódio, de certa forma, acumulado durante anos, se transformou em um ódio. E naquele dia eu disse, se for necessário que eu mate aquela pessoa específica, para que haja paz nesse lugar, então eu farei. Eu disse isso mais ou menos na minha mente. E eu não queria ser igual àquela pessoa, eu não queria fazer mal para ninguém. Porém, aquele ódio, de certa forma, me consumiu. E eu seria capaz de fazer isso sim, eu tenho certeza. Eu já queria morrer, eu já queria me suicidar, etc. Então eu disse, antes de eu morrer, eu vou levar essa pessoa junto comigo. Quer dizer, ou eu vou fazer antes, depois de me suicidar, que eu faço. Eu comecei a dormir com uma faca debaixo da minha cama, por questão desse pensamento mesmo que eu comecei a ter. Algumas situações, o diabo, né, ou seja, como vocês preferirem falar, demônio, tanto faz, colocam coisas nas suas mentes. E eu comecei a ter pensamentos matando aquela pessoa. Eu comecei, e os pensamentos eram tipo assim, eu ia proteger outra pessoa e ia matar aquela pessoa. Em sonhos, até em sonhos começou, eu comecei a sonhar, então aquilo começou a encher minha cabeça de uma forma que eu seria sim capaz de matar. E nesse meio termo eu já queria matar, eu acho que eu já estava preparado para me matar. Antes de matar aquela pessoa, como eu disse, eu comecei a visitar a igreja. Mais ou menos nessa época, assim, uma vez por mês e tudo. Quando eu estava perto de me matar, antes de qualquer coisa, quando eu estava perto de me matar, acabou que aconteceu isso, que eu comecei a ir na igreja, só aí mesmo, de visitar. E algumas coisas no meu cérebro foi tocando ali em mim, para que eu não fizesse aquilo. E Deus foi de uma certa forma tocando no meu coração, mostrando que eu não deveria fazer aquilo que eu estava tentando fazer. Nenhuma das 2 coisas, nem matar e nem me matar. Acabou que uma situação começou uma briga de novo com aquela mesma pessoa que ficou gravemente ferida da cabeça, vários meses atrás. Aconteceu uma situação parecida, só que dessa vez eles começaram a brigar no segundo andar novamente, eu estava no primeiro. E nesse dia eu ia pra igreja, só que acabou que eu resolvi não ir. Minha irmã foi e foi embora, e ficou só eu na casa. Quer dizer, eu, um irmão meu que estava aqui, só que nisso eu já estava naquele ritmo, né? Eu já estava tendo uns pensamentos para matar aquela pessoa específica. E que foram sendo colocados na minha cabeça ali em sonhos e etc. E nisso, eu enchendo de ódio, ouvindo aquelas pessoas brigando, comecei até, enquanto elas estavam lá em cima, eu comecei a quebrar algumas coisas com raiva mesmo, com ódio e tudo, porque subia as escadas assim, mais ou menos, pro segundo andar, e ouvindo aquela discussão, aquelas coisas. E nisso, quando eu comecei que a coisa ia partir pra agressão, eu lembrei daquela situação de como aquela mesma pessoa que estava brigando ali de novo com aquela pessoa específica se machucou da última vez. Eu subi com todo o ódio aquelas escadas, eu lembro exatamente, eu subi as escadas, fui, né, passei pelo corrimão, tinha um corrimão de ferro assim, passei pelo corrimão e já ia entrar no quarto que ficava bem no cantinho do corrimão.
E um pouco antes de entrar no quarto, eu não sei o que foi aquilo, mas eu digo, foi Deus que colocou algum pensamento, eu não lembro o pensamento específico, mas eu tava cheio de ódio, concentrar em matar, em destruir, em qualquer coisa, tipo assim, no sentido de proteger aquela pessoa nos passos, antes de entrar no quarto, veio um pensamento na minha mente. E como eu disse, eu estava visitando a igreja, veio um pensamento de amor, um pensamento de compaixão, um pensamento de amor pelaquela pessoa, que fazia tempo que eu não sentia, né, por aquela pessoa específica. Eu lembrei, naquele mesmo instante, de que eu tinha falado que eu não seria como aquelas pessoas. E se eu matasse aquela pessoa, mesmo que ali tentando proteger, é a mesma coisa de estar sendo igual a elas. E com aquele pensamento veio na hora, assim, um turbilhão de informação de uma vez, que tenho certeza que foi Deus que colocou ali pra mim não entrar naquele quarto. Porque se eu entrasse naquele dia, com certeza as coisas não caberiam bem. A ação que vinha na minha mente, e com o ódio ali que eu tava, e tudo que por um momento foi parado, por algum motivo, porque foi com certeza Deus, que eu não tinha condição. Eu tenho pensado algo bom naquele momento horrível. Eu segurei no corrimão, tinha um corrimão de ferro. Eu segurei no corrimão, o corrimão estava ali em cima da mesa, todo de ferro, chumbado no chão. Segurei com toda a minha força, com todas as emoções, balancei assim com toda a minha força, e gritando. E tenho certeza que os vizinhos sempre ouviram, na verdade, tudo que aconteceu em casa. Só que nenhum deles me mentia por mim mesmo. E com toda a minha força eu gritei, pai, para. Na verdade foi só um pai, né? Eu disse, pai, e balancei o corrimão com toda a minha força. E eu nem sei como eu fiz aquilo, mas eu sei que era chumbado, né, no chão, com os parafusos e tudo. Até hoje, né, se você for no corrimão, dá pra ver, ele é solto hoje em dia, porque eu consegui de alguma forma arrebentar os parafusos do chão, assim, deixar ele banco. A violência que tinha começado foi parada. E nisso eu peguei e corri lá pra baixo, né? Eu nem cheguei a entrar no quarto, eu corri lá pra baixo. E fui pro quarto do meu irmão, porque ali, naquele momento, né, com todas aquelas emoções positivas que vieram ali, de compaixão, de amor, o ódio acabou, porque por aquele momento ele se esvaiu. Então, né? E eu fui pro quarto do meu irmão, que tava ali também. E nisso, aquela pessoa específica foi até de mim e tal, eu chorando muito mesmo, muito. E meu irmão falou que aquela pessoa queria conversar, que ela não iria fazer mal e tal, que não ia deixar e não sei o que. E nisso eu fui conversar com aquela pessoa. E desde naquele momento eu acho que eu fui praticamente a única pessoa. Eu nunca tinha desrespeitado no sentido de falar alto com aquela pessoa. E eu nunca nem tinha nem retocado o que aquela pessoa falava. Mas aquele dia eu falei tudo que eu tinha falado. Ela na minha mente tava assim, eu vou falar e pronto, se eu morrer aqui, se ela quiser me matar agora ela me mate, mas eu falar tudo que eu tenho pra falar. E aí ela disse que eu não tinha nada a ver com aquela confusão, eu disse que tinha, que eu me fazia mal e não sei o que. E falei várias coisas pra ela aquele dia. E nisso aquela confusão foi parada, graças a Deus. Então, voltando aqui, agora no outro dia, porque aquele dia foi de madrugada. E depois disso, o que aconteceu, eu comecei a frequentar mais a igreja. E depois eu me arrependi completamente dos meus erros, dos meus pecados, dos meus pensamentos. Deixei tudo pra trás, entreguei minha vida a Deus, a Cristo. E verdadeiramente eu busquei seguir dia após dia, mesmo que a situação fosse difícil. E mesmo que hoje em dia é difícil, porque o cristão de verdade, na verdade, não é porque ele faz o certo, mas sim porque dia a dia ele tenta ser igual a Cristo, tentar fazer as coisas positivas, as coisas boas. É isso que é ser um cristão de verdade. Primeiro se arrepender, entender que Jesus morreu por nós, por amor de nós, e que ele morreu para que a gente pudesse, né, ter a salvação, para que a gente pudesse ter felicidade. Depois disso, eu comecei a buscar, dia após dia, cada vez eu vou lendo mais, buscando mais, entendendo mais as coisas de Deus. Aí quando eu entendi mesmo todas essas coisas do sacrifício e tudo, o real motivo, né, que Jesus morreu ali, que foi por amor de cada um de nós, não só meu, mas como você também. Fui batizar ali, batizei e verdadeiramente, graças a Deus, Deus transformou a minha vida. Eu falo que Jesus se transformou, né, lá. A água no vinho foi um dos milagres que ele fez, mas a minha vida foi literalmente do esgoto para água pura, porque literalmente depois disso, em 3 anos, vão fazer 3 anos que desde que eu batizei, em 3 anos eu tive paz, eu tive tranquilidade, a minha casa foi tocada de uma forma nunca antes vista, e verdadeiramente Deus me deu paz, me deu o que eu sempre busquei. Deus, ele restaurou minha vida, restaurou minha casa. Ainda não foram convertidos as outras pessoas da minha família, mas assim como está na Bíblia, eu acredito que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas uma coisa eu posso dizer, Deus tocou no coração daquela pessoa específica e de todas as outras, para que elas pudessem estar mais calmas, tivessem mais amor, mesmo que elas não tenham, de certa forma, se arrependido ainda, entendido que precisam de Deus. E cada pessoa que está aí, amigos, amigas, pais, mães e todos os meus familiares, recado para vocês, busquem a Deus, porque verdadeiramente
você pode notar que sempre vai faltar alguma coisa. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Voltando até os ricos, se você for olhar suicida, você pode ter dinheiro, casa, poder, família. Sempre vai faltar alguma coisa. O que falta na nossa vida é Deus. Deus é o único que pode nos salvar. Deus é o único que pode realmente transformar a nossa vida e nos dar um passo. Confesso, não é algo que, tipo assim, você pode falar que não vai ter problema. Vai ter problema, vai ter dificuldade. Até dependendo, até às vezes um pouco mais. Porque você começa a ver o lado espiritual das coisas. Mas eu digo que em tudo Deus vai estar com você. Então, um recado que eu deixo. De coração, depois de vocês ouvirem tudo. Eu falo, Deus transformou minha vida, eu sou servo dele, eu sou seguidor dele, farei tudo por ele que for possível e necessário, deixarei tudo por ele. E verdadeiramente, eu falo para vocês, busquem a Deus enquanto é tempo. Achem a Deus, encontrem Deus, busquem enquanto podem achá-lo. Porque verdadeiramente vocês precisam, assim como eu precisava. E este fica meu testemunho, eu não sei o que vai acontecer depois desse vídeo, mas seja o que for, saiba que esses 3 anos que Deus me deu, eu vou fazer 3 anos de felicidade, como nunca antes houve na minha vida, que a minha casa era guerra, diariamente às vezes. Mas semanalmente, certeza, que se transformou numa paz. E tipo assim, mal tem uma discussão, um xingamento. Praticamente não tem quase nada. E literalmente foi tudo graças a Deus. Eu agradeço verdadeiramente a Ele por ter cuidado de mim e ter verdadeiramente tocado em mim para que eu entendesse e compreendesse as coisas. E sou grato a Ele porque graças a Ele eu saí da depressão, eu saí da tristeza, da angústia, de tudo de ruim. Ele transformou minha casa, deu paz para mim. E verdadeiramente Ele me transformou numa pessoa melhor. Cada dia eu vou buscando mais a Ele, tentando melhorar cada vez mais. Então foi isso. É importante ter Jesus na sua vida. Se arrependam dos seus pecados. Encontrem Deus, encontrem Jesus. Vamos comentar. Vocês estão cheios de vício, problema, tanto faz. Eu também estava. Mas Deus vai transformando sua vida dia a dia. É só você fazer o primeiro passo e buscar Ele. E eu amo cada um de vocês, amigos, familiares. E, por favor, só ouçam o meu conselho. Não descartem. Mas fiquem bem. Espero que vocês tenham esse vídeo até o final. Ficou grande, mas que Deus abençoe todos vocês. Tchauzinho. Fiquem bem. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:28 ao 30.